A Grécia é um dos berços da cultura e civilização ocidental. Sua influência se estendeu para culturas posteriores e nos atinge até os dias de hoje, seja por meio de livros, filmes ou jogos. Oh meu Deus, o que eu fiz? A sociedade grega criou e avançou diversos aspectos da humanidade, com criações como a literatura, avanços em áreas como matemática, arquitetura, geometria e democracia. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar Fica perto aqui, de Luiz você. Não Inácio. quero ficar perto Fica de aqui, você. Luiz Inácio. De suas criações, vamos analisar a mãe de todas as ciências, a filosofia. Mas, para tal análise, é necessário entender em quais circunstâncias essa nova forma de pensamento foi criada. Por isso, abordarei nesse vídeo a fundação da Grécia e suas transformações ao longo do tempo, para entender como o pensamento filosófico teve origem. Os minoicos se localizavam na ilha de Creta. Sua civilização surgiu, floresceu e caiu ao longo da Idade do Bronze. Era um povo pré-grego, com distinções linguísticas e culturais. Porém, sua civilização tem forte influência no povo micênico. Sua sociedade era bem desenvolvida. Seus centros urbanos eram localizados em Knossos, Pesto, Malha e Zacros. Esses centros urbanos giravam em torno de grandes templos, por vezes labirínticos, que serviam como o coração da sociedade. Acredita-se que tais templos serviam como centros comerciais, religiosos, administrativos e culturais, sendo de grande importância para o povo e seus líderes. Sua cultura era bem desenvolvida, registros arqueológicos apontando para grande desenvolvimento, joalheria, cerâmica, arquitetura e, principalmente, comércio, devido à grande familiaridade com os mares e com navegações. Essa conexão com o mar pode ser vista através das artes em paredes e cerâmicas encontradas por arqueólogos, com artes sobre o mar e animais marinhos. Como dito, eles eram bem desenvolvidos comercialmente. Boa parte desse desenvolvimento veio através de trocas realizadas com outros povos do mar Egeu. Foram encontrados elementos de cultura egípcia, por exemplo, nas escavações em Creta. A sociedade minoica, inicialmente, era dividida, mas, aparentemente, havia certa cooperação entre as cidades citadas. Você deve achar esses nomes familiares: Creta, Minos, Minoicos, e é porque são mesmo. A ilha, o nome do rei e da civilização foram popularizados pela lenda do Minotauro. O que pode justificar tal lenda são os palácios labirínticos e diversas imagens de culto a touros encontrados nas escavações arqueológicas. A junção de todos esses elementos, com uma pitada de mitologia, criaram a famosa lenda do Minotauro e do herói Teseu. A queda da civilização minoica não tem uma única razão clara, mas indícios de vários acontecimentos que podem ter levado essa sociedade à ruína. Desastres naturais, como erupções vulcânicas, tsunamis, declínio socioeconômico e disputas internas são fatores que podem ter acontecido ao mesmo tempo ou em sequência, levando ao fim de tal civilização, fazendo com que outra, os micênicos, ocupassem os territórios gregos, carregando parte da cultura minoica para o restante da Grécia. A civilização micênica foi quem assumiu o posto de dominância na Grécia após a queda dos minoicos, durante a Idade do Bronze tardia, adaptando e adotando diversos elementos de sua cultura e estrutura social, indicando que esses povos tinham ligações. Os micênicos foram nomeados a partir de sua maior cidade, Micenas. Porém, eles possuíam diversas cidades, centros administrativos e comerciais, sendo exemplos Tirino, Tebas, Pilos e Esparta. Dada sua herança minoica e contato com outros povos do mar Mediterrâneo, eles desenvolveram uma cultura própria e sofisticada, podendo ser vista através de sua arquitetura, artesanato, cerâmica, estilo de pintura e estruturação social. Não é claro se sua administração era unificada, porém, devido às similaridades culturais, arquitetônicas da linguagem linear B, entende-se esse povo como um só. A influência minoica na sociedade micênica pode ser vista em sua arquitetura, através dos palácios complexos que existiam na maioria das cidades. Esses palácios eram construídos ao redor de um grande salão retangular, megaro. Ele se assemelha com os palácios labirínticos do povo de Minos, porém, contém diferenças significativas para ser algo próprio dos povos micênicos. Os megaros foram os precursores e grande fonte de influência para os templos gregos do período arcaico. Sobre o megaro, o professor Mark Cartwright descreve: este era o coração do palácio e continha uma grande lareira circular, geralmente com mais de 3 metros de diâmetro,
com 4 colunas de madeira que sustentavam um teto com uma abertura ou poço de luz. Era também a sala do trono do governante ou o anax. Geralmente havia um segundo salão menor, frequentemente chamado de Megaron da Rainha. Muitos aposentos privados e áreas adicionais, reservados para a administração, armazenamento e manufatura. Os quartos eram ricamente decorados com pinturas e afrescos nas paredes e pisos pintados com gesso. Além dos megaros, outra grande demonstração da arquitetura era a alvenaria ciclópica, um grande muro feito de pedra bruta que cercava os palácios. Esses muros receberam esse nome pois acreditava-se que apenas um ciclope era capaz de construir tais muros, devido ao tamanho e peso das pedras que o compunham. Assim como os minoicos, os micênicos também tinham grande domínio do comércio. Registros arqueológicos demonstram materiais provenientes de outras regiões do mar Mediterrâneo, como do Egito e Chipre. A queda da civilização micênica vem do colapso geral da Idade do Bronze, momento histórico em que grandes impérios e civilizações caíram rapidamente, deixando pouco vestígio para trás. As causas variam, podendo ser superpopulação, mudanças climáticas, desastres naturais, invasões do povo do mar, disputas internas e a invasão dórica, povos da região norte da Grécia que teriam invadido e destruído os micênicos. Essa invasão é debatida, sendo vista mais como uma migração do que como uma invasão. Vale citar que os dóricos são um povo originário dos espartanos. O Ares matou todos os meus cavalos, eu quero vingança contra o Ares. Após a queda dos micênicos, ocorreu a primeira diáspora grega. Esse período é conhecido como a Idade das Trevas da Grécia. Com a queda da civilização que dominava boa parte da Grécia, os povos ali presentes realizaram uma grande fuga, conhecida como a primeira diáspora grega, se alocando em regiões da Grécia continental e da Ásia Menor. Esse período recebe o nome de Idade das Trevas grega devido ao colapso da civilização anterior, que carregava uma tradição milenar, o que fez com que os povos se espalhassem. Os problemas que os gregos enfrentaram nesse período foram fragmentação política, lapso do comércio, declínio econômico, perda de material cultural, perda da linguagem linear B e declínio populacional. Com todo esse declínio, os gregos perderam parte de sua identidade inicialmente, mas mantiveram sua cultura através da tradição oral. Não haveriam grandes cidades, construções arquitetônicas ou algo do tipo. Os gregos, agora divididos, viviam em pequenas comunidades autossustentáveis, conhecidas como genos ou genos. Eram pequenos vilarejos que viviam à base de agricultura, pesca e caça. Esses vilarejos eram comandados pela figura do pater, um homem que servia como figura de autoridade, resolvendo conflitos, disputas, realizava funções administrativas e etc. Caso o pater se tornasse alguém autoritário e incapaz de liderar, esse era retirado e outro assumia seu posto de liderança. Esse modelo pode ter influenciado na criação das futuras formas de governança gregas no período arcaico. O modelo de genus, ou modelo gentílico, por um momento restaurou parte da riqueza, qualidade de vida e população grega. Porém, novamente, houveram declínios, causados, principalmente, por disputas territoriais e por problemas com a agricultura das comunidades, devido ao cúmulo de terras por parte dos seus líderes. Esse novo declínio lançou os gregos aos mares novamente, em busca de novas regiões para ocupar e viver, assim entrando no período arcaico. O período arcaico é um momento de formação da Grécia clássica, em onde as cidades-estados maiores surgem, bem como registros históricos, avanços culturais, arquitetônicos e científicos florescem e é o cenário onde a filosofia surge. As polis, ou cidades-estado, foram grandes centros urbanos gregos construídos ao redor das acrópolis. Esses templos tinham funções religiosas e político-administrativas. Cada cidade-estado era independente, e não havia uma união, porém, havia um compartilhamento de tradições culturais e religiosas, o que caracteriza esses povos como gregos. As polis gozavam de grande desenvolvimento urbano e econômico. A arquitetura tinha elementos dos minoicos e micênicos, mas era algo próprio de seu tempo. Também desenvolveram sua própria estética artística, pinturas, joalheria, armamento, tapeçaria, esculturas e etc. É dentro desse cenário de grande prosperidade e crescimento que nasce a filosofia. Mas para falarmos disso, precisamos entender alguns acontecimentos do período que transformaram o pensamento mítico em algo mais próximo à razão e ao terreno. Com o surgimento da moeda, os gregos abandonaram o escambo e agora precisavam pensar em questões econômicas abstratas, como o valor de cada objeto, o custo de produção, lucro, gastos com funcionários, ou não, caso usassem escravos, entre outras consequências de se usar moeda como forma central de troca em uma economia.
Todas essas questões abstratas ajudaram na formação de um pensamento mais racional. Esse tipo de abstração da realidade não era comum, e agora era algo presente na vida de todos, além de gerar aumento na riqueza da sociedade como um todo. O calendário grego também contribuiu para novas formas de abstração, já que marcar a passagem dos dias, semanas, meses, mudanças climáticas ajudam na marcação do tempo da agricultura e das viagens marítimas. Além de benefícios econômicos e sociais, esse tipo de pensamento abstrato ajudou ainda mais na formação do que viria a ser o pensamento filosófico. O alfabeto grego e a escrita também foram de grande importância para que a sociedade grega atingisse novas formas de pensamento. Para escrever, é necessária uma grande capacidade de abstração, para transcrever ideias e sentimentos sem palavras, narrativas, etc. Com o alfabeto, isso tornou-se mais comum e, unido ao calendário e à moeda, criaram um terreno fértil para a filosofia nascer. Com o crescimento da polis, os debates públicos se tornaram algo comum, sendo necessário discutir sobre as decisões a serem tomadas pelo bem público da polis e de seus cidadãos. Esses debates chegaram a um novo patamar quando a classe comerciante surgiu para desafiar as antigas autoridades, compostas por famílias aristocráticas, donas de terras e de grande influência. Para se distanciar dos comerciantes e demonstrar superioridade, os aristocratas investiram em áreas da sociedade que eles consideravam de alto prestígio, como áreas do conhecimento, artes e música. Com esse investimento, muitos pensadores conseguiram patrocínio para refletir a respeito da política, religião e vida pública da polis. Com esse desenvolvimento social e de pensamento, surgiram os primeiros filósofos, que pensavam a respeito do universo, da sua formação, origem e seu elemento central que compunha todas as coisas. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, da Jônia, que chegou à conclusão que o ponto central de união do universo era a água. Como último ponto a ser citado, após as guerras médicas, guerra que uniu a Grécia contra os persas, Atenas provou uma potência militar marítima. Com essa força, eles desbravaram ainda mais o Mediterrâneo e se aproximaram das civilizações ali presentes. Essas viagens ficaram conhecidas como a Segunda Diáspora Grega. O contato mais direto com outras sociedades fez com que os gregos aprendessem ainda mais sobre matemática, astronomia, arquitetura e diversos outros elementos importantes de sua sociedade. Somado a isso, as viagens quebraram diversos mitos gregos sobre monstros marítimos e o fato de acreditarem que além dos mares não haviam grandes civilizações, apenas monstros e terrores do mundo além da Grécia. Esses elementos criaram um terreno fértil para a filosofia, que rompeu com explicações míticas e buscou compreender o universo por meio da razão.